meio-dia e 16 minutos, você está acompanhando o TVC News. Olha, esse assunto que vamos tratar agora, ele é antigo, a gente acompanha desde o começo e parece que finalmente o martelo foi batido, o acordo foi finalmente encontrado entre as partes e Camboriú terá estação de tratamento de esgoto. Esgotamento sanitário em Camboriú será realidade. Prefeito Elcio Rogério Cunha aqui conosco para justamente confirmar para a gente essa informação. Então, vai ter, prefeito, esgotamento sanitário em Camboriú? Bom dia, bem-vindo aqui ao TVC News. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os que estão nos assistindo nesse momento de felicidade, de encontro com muitas mãos, com a ARES, que é a terceira promotoria, a doutora Grace, foi fundamental, o Poder Executivo de Camboriú, com Procuradoria, com Secretaria de Saneamento Básico, a empresa, a concessionária que tem hoje a promessa de uma estação de tratamento de água, que é a EGEA, que nós trocamos pela estação de tratamento de esgoto, pela nossa principal necessidade. Essa construção jurídica ela acabou sendo lenta, porque está sendo decisiva a tarifa, que é o que mais importa para o consumidor, além da grande obra que será executada, importantíssimo, custo, um marco histórico na cidade de Camboriú, na balneabilidade balneário, na história do rio Camboriú, que passará a ser um rio limpo de forma gradativa, e nós estamos hoje com um rio morto, considerado morto pelos órgãos ambientais. Então, são muitos fatores importantíssimos que nós viveremos no futuro em relação da atitude do presente. E esse ato de assinatura tem data, foi construído juridicamente a menor tarifa possível. Para vocês terem uma ideia, agora em março um aumento aí cerca de R$ 7,45 na conta de água, ano que vem mais ou menos R$ 8,00 e 2026 mais ou menos R$ 8,00. Então o menor aumento previsível para que em 10 anos a gente possa estar dentro do marco regulatório, que é ter esgotamento sanitário até o ano 2033, cumpriremos essa meta, sendo que os 5 primeiros anos serão muito mais intensos, porque vai acontecer o esgotamento sanitário, as obras de colocação de tubo em todas as ruas da área urbana de Camboriú e a construção da estação de tratamento de esgoto. Quando começa? Assinatura, dia 27 de fevereiro. 27 de fevereiro? Com a assinatura da autorização. Autorização para quê? Para começarem a comprar tubulação, para começarem a fazer a licença ambiental da área que será construída, que é um passo importante. É ali que o aditivo vai ser firmado. Ele acaba sendo um aditivo, por quê? Porque ele é uma mudança de contrato. Sim. Teve audiência pública, teve a participação da população já lá no passado, anos atrás, para que a gente modificasse, não sendo a prefeitura responsável pela construção da estação de tratamento de esgoto. Porque se vocês lembrar lá atrás, havia milhões e milhões de reais que não vieram para a construção e que ficou inviável para o Poder Executivo de Camboriú construir e que agora vai ser a concessionária, a empresa Águas de Camboriú, que vai construir. Com isso, 330 milhões ou mais serão investidos nos próximos anos no esgotamento sanitário de Camboriú. Obra impactante para o desenvolvimento econômico local, obra extremamente importante para a qualidade de vida, para o desenvolvimento econômico sustentável, para o Rio Camboriú, para valorizar a nossa história, que fazendo o início, com certeza, essa é uma obra que não irá parar, é uma obra que na linha do tempo será totalmente executada e vai transformar para melhor a vida na cidade de Camboriú. E o senhor é médico, né, doutor Elcio? O senhor é prefeito, é médico e o esgotamento sanitário impacta diretamente na saúde pública como um todo, né? Recursos investidos em esgotamento sanitário são recursos economizados na saúde pública, né, doutor Elcio? Sempre. Agora não mais o prefeito, né, o doutor Elcio. Sempre. Falasse muito bem, Fábio. Cada real que é investido, ele traz também economia para investimentos na atenção primária. Vale lembrar que todas as cidades que não têm esgotamento sanitário têm índices maiores de doenças causadas por infecção fecal-oral, que a gente chama, que é contaminação através da água. A água contaminada traz hepatite A, traz várias, a própria leptospirose, que a gente sempre alerta na hora da enchente, mas a cólera, que é um vibrião, que é várias viroses, tudo se transmite, né, além das diarreias por gastroenterites, que são infecções do intestino por a contaminação de água contaminada. E nós temos a frequência de Escherichia coli, que está
aos milhões, né? Então essa infecção gera vômito, diarreia, então as crianças, toda essa grande atenção vai diminuir as endoparasitoses, vai diminuir essas infecções virais importantes, a hepatite A é outro exemplo de contaminação através da água, mas principalmente, né, o ecossistema do Rio Camboriú voltará à vida. É verdade. Isso é a origem da nossa bacia, isso é a origem da vida humana na nossa região. Só existiu ser humano ao redor da nossa região porque existia um rio limpo, cheio de robalo, de peixe. Um rio vivo, né? Um rio vivo, um rio que trazia vida em abundância e que hoje, infelizmente, nós, seres humanos, no decorrer do tempo, com o crescimento populacional, não tivemos a capacidade de cuidar de forma ideal nos últimos 40 anos e que transformou o Rio Camboriú num dos rios mais poluídos do mundo. Bom, mas se acende aí uma esperança. O senhor esteve em Florianópolis em audiência com o governador e ele confirmou a presença em Camboriú. Estará nesse dia 27 em Camboriú, prefeito? Estará, já confirmou o gabinete do governador de forma muito solícita e atenciosa, já estão vendo o endereço do local, o horário, porque ele faz questão, sabem da importância para Santa Catarina dessa matriz econômica fantástica, que é a matriz econômica do turismo e da construção civil em Balneário, que hoje também afeta todas as cidades circunvizinhas. Itajaí, Itapema e Balneário são 3 das 6 cidades de metro quadrado mais caro do Brasil. Então, Camboriú também tem hoje o metro quadrado do interior mais caro de Santa Catarina. Nós temos a hectare de área rural mais cara do estado de Santa Catarina. Então, Camboriú também tem hoje quase 500 mil metros quadrados de construção civil só no ano passado. Em 2022 foi 385 mil metros quadrados. Uma cidade em crescimento bem acima da curva, da média catarinense, e que traz essa grande responsabilidade de quem está à frente do poder público de dar qualidade de vida à população que não para de crescer. O nosso crescimento saiu de 60 mil para 103 mil habitantes em um IBGE em 10 anos. E imagina na próxima IBGE nós estarmos aí com 160 mil habitantes, mais o crescimento de Balneário. Então, trabalhar com o estresse hídrico, a necessidade de reserva de água bruta, a limpeza do Rio Camboriú, que depois o Parque Inundável é uma das grandes metas, a limpeza do Rio Camboriú através do esgotamento sanitário, através do reaproveitamento da água, trará com certeza mais qualidade de vida para essa região tão linda, não do Brasil, mas do mundo, e que todos nós gostamos muito aqui de viver. Ai, e que bom que estamos vivendo esse momento e não transferindo para a população uma taxa que não seja uma taxa aceitável. Esse foi o grande ganho, essa grande conquista da negociação e da participação da Aresc, do Ministério Público e da própria Prefeitura, juntamente com a Águas de Camboriú. Muitos trabalharam com um foco só, agradecer também o Poder Legislativo, que sempre cobrou e sempre esteve participando na construção do diálogo, mas foi um esforço muito intenso de várias pessoas para que a gente pudesse estar hoje anunciando o ato principal. O que começa imediatamente com a assinatura é o reparo de todas as mais de 20 mini estações de tratamento de esgoto. Ali no Jardim Europa a gente sabe que não funciona mais. Tem, eu acho que 17 que não funcionam nada, que estão ali e estão estragadas. Imediatamente a empresa tem que até dia 31 de dezembro deixar todas funcionando. Isso equivale a 2 a 3% já da população com esgotamento sanitário ainda em 2024. Sim, e nós vamos aí no ano 2025 iniciar toda essa provavelmente a inauguração, a previsão é de 6 a 9 meses a estação de tratamento construída. Então, se não terminar agora, que termine em 2025, então 2025 vai aí pelo menos a 20% o esgotamento sanitário, depois 2026 a uns 30, 40, 2027 a 50%, assim a gente vai até 2030, está já praticamente com 90% da cidade, faltando o interior, para que sonhamos ainda com 10 anos estar 100% com o tratamento do esgotamento sanitário, ou seja, com o tratamento terciário, tratamento que além da desinfecção, matando bactérias, vírus, da contaminação da água e da purificação dessa água, trazer também a eliminação de metais pesados, por exemplo, que também no tratamento terciário será
importante, porque ele é oncogênico, ele transforma Sim. em câncer depois a água tratada com esses metais pesados que não são retirados. Então, o próprio tratamento do esgoto já vai atuar de forma intensa na atenção dada também a esse critério que é mais atual, que é mais recente. Então, será uma estação de tratamento que não tem cheiro, por exemplo. Será muito moderna. Que bom. Olha, prefeito, estaremos lá conferindo de perto dia 27. Parabéns por essa conquista, né? Por conseguir convergir aí todos os atores, né? Todos os protagonistas, vários protagonistas nesse assunto do esgotamento sanitário em Camboriú. Parabéns, prefeito. Sucesso. Muito obrigado, Fábio. É uma conquista de todos, né? Você mesmo falou, é uma conquista da vida. Que bom. Obrigada. 12h26, você circula pela BR-101 de madrugada? Então fique atento porque o DENIT anunciou alguns trechos aí com bloqueio para obras. Confira. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, anunciou que a partir desta segunda-feira, o trecho da BR-101 em Navegantes será totalmente interditado durante a noite e madrugada, em dias alternados. A medida é por conta de obras estruturais. Está em andamento a construção do novo viaduto de duplicação da BR-470, localizado no km 111 da BR-101. Por isso, a necessidade do impedimento da via. O bloqueio, no entanto, ocorrerá somente das 22 horas às 5 horas, estando a pista livre durante o dia. A interdição funcionará da seguinte maneira: em 5 e 7 de fevereiro, os bloqueios serão no sentido norte, com desvio pela BR-470. Já no dia 6, nesta terça-feira, será no sentido sul, com desvio pela BR-470 e retorno no viaduto de acesso a Luiz Alves. Bom, e agora eu vou chamar a nossa repórter Bianca Robles, porque tem alguns prefeitos de Santa Catarina emitindo, né, decretos fazendo com que a vacina Covid-19 não seja obrigatória. O Ministério Público de Santa Catarina e o Centro Operacional de Saúde se manifestaram sobre esse assunto. Bianca, bom dia, bem-vinda. Você tem notícias, atualizações? A Bianca está pronta? Não enxergo a Bianca. Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se a gente consegue... Não dá certo? Ainda não? Tá bom, então. Mas a Bianca vai trazer para a gente detalhes sobre a ação do Ministério Público, né? Nesse assunto da vacina Covid-19, com o início do retorno às aulas agora no dia 15 de fevereiro. E também vamos falar do caso de Criciúma. Um assunto por vez. Agora sim, Bianca, te enxergo. Bom dia, bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Tudo certo. Então, vamos lá. O Ministério Público, então, realizou na sexta-feira uma reunião, né, virtual com promotores de justiça, da área da saúde, da infância e da juventude, para estar discutindo, então, este assunto. E após esta reunião, a Subprocuradoria-Geral do Ministério Público de Santa Catarina enviou aos municípios um modelo de documento com possíveis recomendações para que eles editem, então, essas normas consideradas inconstitucionais, né? Certo. Bom, tem aí uma fala do Centro de Operação, Bianca, o Douglas, ele falou sobre isso, né? Isso mesmo, Fábio. Mas antes eu queria estar relembrando que o STF, em dezembro de 2020, ele já publicou uma tese falando que a vacina do Covid-19 está no plano de imunização nacional, então ela se considera, né, uma vacina obrigatória. E também a vacina do Covid-19 foi inclusa no calendário nacional de vacinação a partir do dia 1º de janeiro de 2024, né? Então, essa vacina estaria sendo considerada obrigatória. O Dr. Douglas Martins, ele é coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde Pública. Ele também se manifestou sobre o assunto e agora a gente vai estar acompanhando, então, a fala dele. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê como obrigatória toda vacinação que seja recomendada pelas autoridades sanitárias. A decisão de incluir uma vacina no PNI passa por uma Câmara Técnica de Assessoramento e pela Comissão Intergestores Tripartite, que reúne todos os secretários de Estado e secretários municipais junto com o Ministério da Saúde. Eles decidiram pela inclusão da vacina por questões epidemiológicas, né? Afinal de contas, depois dos idosos, as crianças com menos de 5 anos foram o grupo mais afetado pela Covid-19 no ano de 2023. A partir dessa inclusão, segundo
a decisão do STF no tema 1103, a vacina se torna obrigatória. Isso possibilita a adoção de medidas de coerção indireta. Não significa que elas vão ser vacinadas compulsoriamente, mas indiretamente medidas de responsabilização dos pais podem ser adotadas. Em hipótese nenhuma, as escolas podem negar a matrícula ou negar a frequência de crianças à escola por não estarem vacinadas. Mas elas devem esclarecer, prestar informação para os pais e notificar para que em 30 dias apresentem a caderneta atualizada. Se isso não acontecer, devem ser encaminhadas as situações para o Conselho Tutelar, que vai também buscar dialogar com os pais, esclarecer a importância e a necessidade da vacinação para a proteção dessas crianças e adotar aí sim as medidas que sejam da sua incumbência de coerção, caso a vacinação não seja realizada. Certo. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, Bianca, porque o prefeito de Criciúma divulgou um vídeo nas redes sociais que viralizou, dividiu opiniões. O que você tem para falar sobre esse assunto? Quais as informações sobre esse vídeo? Isso mesmo, Fábio. O prefeito, então, ele postou nas suas redes sociais um vídeo onde ele conversa com um morador de rua e também com o secretário de Assistência Social e Habitação, o Bruno Ferreira, para estar tirando, então, esse morador de rua, né, dali, levando para a casa de passagem, tomando um banho e depois estar capinando, então, a cidade, nas palavras do prefeito. A gente pode acompanhar, então, agora o vídeo. Ô Bruno, chega aqui um pouquinho. Eu acho que é um velho conhecido de vocês esse, né? É o Marcos, tudo bem? Ele tomou um porre ali, costuma dormir na rua. Agora tu pega ele, leva ali para casa de passagem, a nossa casa de república, dá um banho e coloca ele capinar e cortar grama hoje. Estamos de acordo? Então vamos. Pega aqui. Vamos lá? Vamos lá? Tomar um banho, dar um gás, meter o rango para dar uma força e depois, ó. Bom, Bianca, esse vídeo viralizou, a prefeitura se manifestou, o prefeito manifestou algo após a divulgação e a repercussão, na verdade, né, desse vídeo? Ainda não, Fábio. Nós até entramos em contato com o prefeito, mas ele não nos respondeu, não obtivemos nenhuma resposta ainda sobre esse assunto. Tá bom, então, Bianca, muito obrigada pelas informações, boa terça-feira. Obrigada, Fábio, para você também, segue daí do estúdio. Obrigada. Agora, 12h e 33 minutinhos, nós vamos ao intervalo e na volta um outro assunto polêmico lá em Florianópolis. O prefeito Topázio enviou um projeto de lei à Câmara de Vereadores pedindo o seguinte, a internação compulsória para moradores em situação de rua com dependência química. E ainda o comentário de Saul Carvalho e a previsão do tempo. A gente já volta.